Estamos aqui no Pacaembu para Santos e Vasco. Eu sou o João, esse aqui é o André. A gente vai falar um pouco sobre o jogo, a expectativa. André, como é que vem o time do Santos para o jogo hoje? O Santos vem em grande fase recente, desde a chegada do treinador Cuca, o time vem acumulando vitórias e até a recente derrota por 2-1 para o Cruzeiro no Mineirão, o time acumulava 8 jogos sem derrota. Agora, o desafio é enfrentar o Vasco da Gama, que há 2 semanas ganhou de 3-0 no Maracanã com o hat-trick do Gabigol. A expectativa é que o time do Santos flutue bem em campo, enquanto o Vasco, atirado no ataque, precisando fugir da zona do rebaixamento, oferece espaço principalmente para os alas muito rápidos do Santos. Você acha que o Pikachu vai fazer algum gol hoje? Ele é o destaque do time e o time do Vasco vem de uma vitória bem importante contra o Bahia. O Pikachu faz um revezamento entre a lateral e a ala direita do Vasco da Gama, sendo a chave fundamental do time. Vez a 2, o jogador poderia usar 10 tranquilamente. Ele vai ter certa dificuldade, principalmente por encontrar o Dodô à frente, um lateral muito configurado e muito figurante, principalmente no setor defensivo. Acho que cruzamentos e lances de mais habilidade serão perigosos. Afinal, Robson, Bambu e Luiz Felipe é uma zaga pesada e que tem problemas físicos recentes. Mas o Santos conta com Vanderlei no gol, que qualquer problema pode resolver. E o ataque do Santos com Bruno Henrique e Gabigol vai marcar hoje? Vai definir o jogo? A chance é essa. Meio campo muito defensivo, mas com bom posse de bola, com Sanches e com Alisson. Leva bem a bola da defesa ao ataque, mas conta muito com os alas, como eu disse anteriormente. Derlis ou Bruno Henrique por uma e Rodrigo pela outra. Rodrigo fazendo revezamento de homem com o Gabriel, são a principal ferramenta do Santos. Vejo o Vitor Ferraz vindo da defesa, atacando a lateral esquerda do Vasco, uma arma muito forte para esse jogo. O técnico do Vasco, Alberto Valentim, tá pressionado. O Vasco precisa da vitória. A fase não é boa, o time sobe e desce da zona de rebaixamento. Eu acho que é um dos favoritos ao rebaixamento, junto a Sport e Paraná. Mas eu acho que o jogo vai ser bem aberto, bem ofensivo, eu acho um placar alto. E o campo molhado e a pressão da torcida, você acha que vai ajudar o Santos ou vai pressionar mais? Pressão da torcida eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai dar uns 10 mil pessoas hoje aqui estourando, mas o campo molhado é a favor do Santos, sem dúvida. Time mais leve, né? É o time mais leve com alas rápidos. Eu acho que hoje é o jogo pro Bruno Henrique voltar. Desde a lesão no olho, ele fez um jogo bom contra o Fluminense no Maracanã, o 12ª rodada, se eu não me engano, o último jogo antes da Copa. O time vem variando, vem oscilando, ele abaixo, ele não faz essa variação, ele tá abaixo. Hoje é o jogo pra ele. Então, a gente vai ficar por aqui, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta contando como foi o primeiro tempo. Voltamos do show do intervalo, o jogo tá 1-0 pro Santos. André, a dificuldade do Santos de armar jogadas se dever a quê? Era a retranca do Vasco? Eu acho que o Vasco não fez exatamente uma retranca. O Santos criava jogadas pelas laterais, mas na hora de compor na defesa, deixava espaço no meio campo. O Vasco foi pra cima pra se escapar do rebaixamento, enquanto o time do Santos jogava o seu jogo, esperava o Vasco errar uma bola, principalmente pela lateral esquerda deles. O Dodô foi muito bem pela esquerda, principalmente com as chegadas do Pituca e do Alisson, mas o Bruno Henrique foi muito mal. Esse jogo aí, no finalzinho, só bola aérea. O Santos conseguiu o gol no finalzinho. Vai mudar o jogo pro segundo tempo? Vai ter mais velocidade? Eu acho que o Santos vai muito bem com bola parada. Chuveirinho eu não acho que seja o caminho pro Santos, até porque não joga com centroavante. A melhor oportunidade que eu vejo pra equipe são as triangulações pela direita de Vitor Ferraz, o Rodrigo e o Bruno e o Diego Pituca. Acho que falta um pouco de entrosamento para as jogadas pela esquerda. A torcida compareceu, não tá o estádio cheio, mas não tá vazio. E isso acho que tá fazendo um pouco de diferença pro Santos, que em alguns momentos fica mais morno, só que qualquer jogada é muita gritaria. Eu ainda destaco que o Vasco, enquanto tá atacando, abre os 2 zagueiros e coloca um volante. Isso dá muito espaço pro Santos contra-atacar, jogando no erro. O Santos, enquanto isso, deixa uma linha de 4, liberando os 2 alas e puxando 2 jogadores. Às vezes o Sanches, às vezes o Alisson. Muitas jogadas boas surgiram do Alisson subindo, assim como o Sanches. O caminho talvez sejam as triangulações pela direita e as bolas paradas. Final, o Vasco vai ter que subir.
E sobre os atacantes, você arrisca alguma substituição? Tanto de um lado quanto de outro? Tem o Derlis Gonçalves, que é um jogador com muita qualidade para entrar no lugar do Bruno Henrique. Para mim devia ser titular, eu não entendi. Fiquei muito feliz com o Gustavo Henrique voltando, um zagueiro muito firme, muito bom na jogada de bola parada. E sobre o Gabigol, só apareceu tomando amarelo, é isso? Hoje que ele completa 200 jogos pela camisa do Santos em 2 passagens antes da ida para a Inter de Milão. Cartão amarelo, 1 minuto de jogo, injusto ao meu ver. Eu espero que ele consiga fazer alguma coisa agora que o Vasco vai se abrir. Ele teve uma jogada muito boa que o Martins se adiantou um pouquinho e ganhou. E eu vejo também como criar a partir de jogadas de bola rolada, colocando o Gabigol. Pra encerrar, como foi a arbitragem? A arbitragem para mim foi confusa em alguns momentos, principalmente em marcações de falta no meio campo. Algumas jogadas que eram claras para amarelo não deu, enquanto por exemplo o Gabriel pareceu amarelo muito rápido. Então é isso, a gente volta depois do jogo com o resultado final. Passado o jogo, a gente vai fazer agora uma análise mais calma sobre o que aconteceu. O Vasco empatou no segundo tempo. Como foi o segundo tempo, André? O segundo tempo, o Vasco começou imprimindo muita pressão. No início parecia que era aquela pressão tradicional de time que estava sendo derrotado. Muito fôlego ofensivo que normalmente com 15 e 20 minutos do segundo tempo acaba. Mas não foi o que aconteceu. O Santos voltou amedrontado e relaxado para o segundo tempo, o que deu muitas oportunidades para o Vasco. O Santos teve bons contra-ataques, boas chances criadas e perdidas. Além da bola na trave no primeiro tempo, Rodrigo chutou uma bola espetacular que o Martins Silva defendeu. Algumas chances mal finalizadas e aquele velho problema do primeiro tempo da criação e o último toque era mal efetivado. E as substituições, surtiram algum efeito? Nada. Do Santos, o Derlis entrou tarde pra mim. O paraguaio tem muita qualidade. O Bruno Henrique fez uma das piores partidas que eu já vi dele com a camisa do Santos. A bola chegava e lá partia, não acontecia uma jogada ofensiva. Ele perdia a bola, era desarmado, teve boas chances para tentar o drible e não conseguiu. O Dodô, que fazia o apoio atrás dele na maior parte das vezes, foi muito melhor que ele, mesmo sendo lateral esquerdo enquanto ele era ponta. A substituição do Derlis foi bem efetiva. Vi a entrada do Daniel Guedes no final do segundo tempo como uma medida meio desesperada. Ele passou o Vitor Ferraz para volante, quase ala, puxando o Rodrigo mais pro meio e deixando o Daniel com a grande qualidade dele, que é o drible. Não surtiu efeito, afinal o Santos não conseguiu o gol. As do Vasco foram 6 por meia dúzia em todos os casos. Você não acha que o Giovanni Augusto contribuiu pro Vasco poder empatar? Pra mim, ele teve uma piora no setor dele. O Giovanni Augusto é muito afobado, não cria boas jogadas. O primeiro lance dele foi uma falta, que ele ainda reclamou com o árbitro e quase tomou amarelo. O Vasco tem que ficar com o sinal aceso, porque o time titular é ruim e o banco é pior. Mas você acha que no gol do Vasco houve uma falha gritante, que a bola foi entre o Bambu e o Gabriel Henrique? O Gustavo Henrique, perdão. Pra mim falta entrosamento entre a zaga e confiança defensiva. O Bambu tem um contrato terminando dia 31 de novembro, não consegue renovar, tem propostas da Itália e do Corinthians principalmente. Isso deve estar mexendo com a cabeça do jogador. O Cuca tenta blindar, mas jogador tão jovem como o Bambu é difícil. Vejo que foi uma falha. O Vanderlei não estava bem posicionado, os laterais estavam muito espaçados, coisa que acontecia em quase todas as jogadas. Afinal, o Cuca manda os laterais pro ataque muitas vezes e ficam corredores. Como aconteceu na Copa, o Lukaku nas costas do Marcelo, aconteciam diversas jogadas nas costas do Vitor Ferraz, o que é extremamente preocupante. Afinal, o Dodô é mais defensivo e o Vitor Ferraz mais ofensivo. Quando o Vitor Ferraz precisava defender, tinha um decréscimo técnico. E aquela bola que o Pikachu jogou por cima do Vanderlei e salvaram em cima da linha? Foi uma das grandes chances do Vasco na partida. Eu vejo que se aquela bola, no tempo que foi, entrasse, a chance da virada do Vasco era grande. Porque tivemos um acréscimo gigantesco, muito em prol daquela substituição, aquela expulsão, que o jogador não saía de campo. O árbitro colocava pra fora e ele voltava, o árbitro colocava pra fora e voltava. Muita gente sentindo cãibra no final também. Muitas lesões, saía, entrava médico. O Carlos Sanches caiu 2 vezes seguidas em poucos minutos, que eu até cheguei a ficar preocupado, mas parece não ser nada muito grave. Acho que o Santos
penou, porque no primeiro tempo um placar maior do que 1-0 era justo, no segundo tempo o placar foi 1-0 pro Vasco e merecia mais também. Acho que uma partida que prometia mais do que entregou. Tecnicamente a partida foi péssima. Sobretudo no segundo tempo. Sobretudo muito no segundo tempo e eu acho que no começo do primeiro. O Santos tem uma jogada que tem que ser mais explorada, tem que ser aperfeiçoada, que são as tabelas na ponta direita. Vitor Ferraz, o Rodrigo e a chegada de Pituca, de Alisson, de Gabigol criam muita qualidade pelaquele setor. Acho que falta um centroavante. Acho que o Santos subvaloriza o Arthur Gomes, que pra mim pode fazer a função, mas o Santos não tem um jogador. O Gabriel, jogando de falso 9, aparece em uma ou duas finalizações. A gente perde a velocidade e o drible, que são fortes dele, e não ganha uma finalização. Bolas alçadas na área, que jogadas de bola parada funcionam. Por quê? Gustavo Henrique e Bambu vão pra área, Sanches. Agora, cruzamentos em jogadas que poderiam ser muito efetivas por essas tabelas pela direita são completamente perdidas. O engraçado é que o gol do Santos sai no cruzamento do Rodrigo. Sim, ironicamente essa foi a jogada. Como foi a atuação do Rodrigo? Pra mim, se precisasse dar uma nota do Santos, ele ficaria com a maior. Eu acho que mesmo o Pituca, que fez o gol, teve um jogo apagado defendendo o meio campo, que era uma observação que nós fazíamos durante todo o jogo. O Santos era muito bom pelas laterais, atacando e defendendo, mas defendendo pelo meio campo a situação estava triste, porque eram meio-campistas que se impunham pouco e eram meio-campistas que não fechavam bem o setor. O Vasco teve oportunidades que podia ter chutado e não chutou. Era alarmante, abria a defesa do Santos e não tinha finalização. Eu destaco o Vanderlei. Como você viu o Vanderlei no jogo? Ele foi decisivo para evitar. Ele fez uma ótima defesa no primeiro tempo. E eu acho que ele foi mal. Se você pegar um plano geral, a nota dele pra mim não passaria de 5. Porque o jogo era na chuva, nós temos que entender a dificuldade do goleiro, certo? Mas o Vanderlei mostra falha de confiança às vezes pra mim. Não sei se falha de confiança por baixa ou por excesso. Jogadas com o pé ele vem exagerando. Na partida contra o Independiente pela Libertadores teve um toque de bola dele horrível que quase gerou o lance de gol do Independiente, que foi um pênalti que o juiz não marcou, inclusive. Tivemos jogadas que o Vasco foi muito efetivo e o Vanderlei não passou confiança para o sistema defensivo. No começo do segundo tempo dava para ver bem o time do Vasco pressionando a defesa e o Vanderlei nervoso. Depois, quando a pressão diminuía, até ele conseguia fazer os lançamentos melhores. Sim. Mas quando tava sob pressão, ele tava muito nervoso. O Vasco, para mim, era o oposto do Santos. Para mim, o Vasco tinha que abrir mão do centroavante. Porque um time com a qualidade técnica inferior a qualquer time da Série A, fora Paraná, no meu ver, não pode perder um jogador no momento defensivo. E o Andrés Rios é um jogador a menos, sem dúvida nenhuma. Ele tira muita qualidade. Apesar de tudo, foi ele que fez o gol. Apesar de tudo. Faço 2 destaques pro Vasco positivos. Primeiro, o Leandro Castan. Pra mim é um zagueiro de primeira qualidade no futebol brasileiro. Pra mim, qualquer torcedor do Corinthians queria ele de volta pra zaga do time. E o técnico, o Alberto Valentim. Ele já tinha feito um ótimo trabalho no Botafogo. Ano passado apareceu bem no Palmeiras. Eu acho que ele ainda não tinha costas pra aguentar um time do nível que o Palmeiras está além por causa da questão do elenco. É muita qualidade e opção. Agora o Vasco, eu destaco ele. Teve 2 jogadas que os jogadores do Vasco queriam fazer cera dentro da área defensiva e ele ficou muito bravo. Ele mandava os jogadores levantar repetidas vezes. Espírito esportivo, né? Espírito esportivo e que não é isso que o futebol precisa. O futebol não precisa daquela coisa de time argentino, uruguaio que fica catimba. É pesado isso. O técnico pra mim tá evoluindo. Destaques ofensivos pra mim do Santos. O Cuca continua tendo um estilo de jogo que a torcida mais gosta, que eu acho que esse é o principal ponto. Afinal, o Liverpool era segundo colocado ano passado e a torcida odiava. Já ele tentou um plano defensivo, a torcida odiou, chegou no Corinthians, é finalista da Copa do Brasil. Vai muito encaixe do time, o Cuca encaixou perfeitamente com o Santos. E como outro destaque positivo, eu coloco a partida do Dodô. Dodô tá emprestado pela Sampdoria. O Santos está em processo de compra. Pode enviar o Jean Mota como moeda de troca, mais dinheiro. O Corinthians está muito interessado também no Dodô para substituir o Danilo Avelar. E eu acho que é um dos melhores zagueiros que o Brasil, um dos melhores laterais esquerdos que o Brasil tem.
a seleção é o setor com mais opções, pra mim ele teria condições. Que o Dodô é muito bom, ele é muito bom, defensivamente, ofensivamente, controle de bola, tem vezes que parece que ele tá jogando freestyle no ataque. Ele joga muito bem. Eu acho também que o lance que o Pikachu fez o cruzamento pro gol do André Zils foi um cruzamento também muito bonito, foi certeiro, né? Porque só tinha aquele espaço pra bola entrar e foi ali que entrou. Acho bom a percepção que o Pikachu não é lateral, que o Galhardo é um ótimo lateral e o Pikachu não é lateral desde a época de Paysandu. Ele se destaca atacando, ele não se destaca defendendo, e atacando ele é ótimo. Sim, a gente via que mesmo ele sendo um cara que é fraco defensivamente, o time do Santos, quando tava pouco inspirado, não conseguia passar nem por ele. Com certeza, com certeza. Até porque ele é pela direita e o Bruno Henrique é nulo durante a partida. O Derlis entrou frio, não conseguiu se impor. Mas acho que é isso, foi uma partida fraca, foi uma partida desmotivada, foi uma partida com um placar ruim pros dois. O Vasco não se afasta da zona de rebaixamento, o Santos fica longe do G6. Eu acho que o Vasco tem campeonato pra fugir do rebaixamento, o Santos é o bom e velho meio de tabela. Então é isso, vamos ficando por aqui, até a próxima.